Louvado seja Deus porque nós estamos reunidos aqui, né? Sou Roberto Oliveira, faço parte da equipe missionária Pescadores de Homens. E para nós realmente, acho que todo mundo fala isso, todo pregador fala, mas para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Deixar os nossos afazeres. Cheguei aqui numa correria, menino, para poder dar tempo, mas é esse o chamado nosso, né? Pregar a palavra de Deus, ajudar na formação do povo de Deus, porque nós também estamos sempre em constante aprendizado, viu? Se a gente está aqui, não é porque nós somos melhores que ninguém, não. É porque a palavra de Deus diz para nós, né? Recebeste de graça dai. Então esse é o chamado nosso. Eu tenho certeza que é por isso que você está aqui também. Porque também você precisa se abastecer, se formar para ajudar nessa construção do reino de Deus. Não é isso o chamado nosso? E nós estamos iniciando aí então o seminário 2, é isso? Quem fez o seminário 1 aqui? Todos fizeram 1? Amém. Então agora é o seminário 2, que vem tratar do quê? Dos dons do Espírito Santo, né? Dos carismas. E o que são os carismas, gente? Os carismas são, aqui a maioria aqui é mulher, mas tem homem aqui também. Homem gosta muito de ferramenta, não gosta? Eu principalmente gosto muito de ferramenta. Lá em casa eu gosto de comprar uma maquininha, uma maquita, uma furadeira, uma chave. Eu vivo comprando ferramenta para aumentar a minha caixa de ferramenta. É bom demais, a hora que você precisa de uma ferramenta, você não ter que ir pedir emprestado. Você já tem ela. Não por vaidade nem por orgulho, porque se precisar pedir, nós vamos pedir emprestado. Mas essas caixas de ferramenta que a gente tem ajudam a gente demais dentro de casa. Ontem mesmo eu precisei fazer um serviço lá, se eu não tivesse umas ferramentinhas lá em casa, eu tinha que enrolado, não tinha feito, eu tinha que pedir emprestado. Por que eu estou falando isso? Porque os dons são as ferramentas também que Deus disponibiliza para cada um de nós, para a gente ir para a construção do reino de Deus. Nós somos esses edificadores do reino de Deus. Então Deus coloca as ferramentas na nossa mão para a gente, para facilitar a nossa vida, para nos proteger. Não tem os EPI, que são os equipamentos de segurança? Os dons, Ele nos protege e protege a nossa igreja, a nossa missão. É para isso que Deus disponibiliza os carismas, para nós não ficarmos feito bobo aí, sem saber o que está acontecendo. Deus coloca na nossa mão o dom do discernimento, para a gente saber o que está acontecendo, o que está se passando. Nós vamos estudar tudo isso. Então, os carismas são essas ferramentas. E Jesus falou para nós, né? Esses milagres acompanharão os que crerem. Você crê? Fala alto, eu creio. É por isso que eu estou aqui. Eu quero ser um homem ou uma mulher de fogo e ver esses milagres acontecendo na minha vida e na vida das pessoas, por onde Deus me enviar. Esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome. Olha só, que benção. Você quer isso para você? Expulsar demônio em nome de Jesus? Eu estou fora. Eu não vou mexer com isso não. Se você não quer, não precisa nem participar do seminário, porque a partir do momento que Deus colocar as ferramentas na sua mão, vai começar a aparecer capeta. Você expulsar. Você quer? Brincadeira à parte. Mas se aparecer, você tem a ferramenta para pinchar na cabeça dele. Está entendendo? Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos e eles ficam curados. Nós precisamos ser essas pessoas, Vitória, que impõe a mão na cabeça das pessoas e a febre vai embora. Não é isso, Larissa? Você quer isso? Ué. Nós precisamos ter essa unção de Deus. Não é por vaidade nossa não, hein? Não é para a gente querer ser melhor não. É porque Deus confia. Um dia Jesus andando pela multidão, ele percebeu que o povo estava triste e abatido como ovelhas sem pastor. Ele viu que o povo estava morrendo à míngua. Imagina uma ovelha sem pastor. Ela é toda doente. Ela é um dos animais mais sensíveis. E Jesus olhou, viu aquela multidão padecendo. Então ele pede, né? Ele diz então que a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe.
É isso que você veio fazer aqui? Hã? É esse o desejo do seu coração, de ser mais um operário nessa messe do Senhor? Então eu quero já em nome de Jesus louvar a Deus pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus eu quero te louvar, te bendizer, Senhor, pela vida de cada um desses meus irmãos, das minhas irmãs, que estão aqui hoje, sedentos desse conhecimento, meu Deus, com o coração aberto mesmo para receber essa formação. Eu te louvo e te bendigo, e em nome de Jesus eu proclamo já, Senhor, que tudo aquilo que for semeado durante esses 2 dias, né? Durante esses 2 dias de seminário, o inimigo de Deus não tenha poder de roubar do coração dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Amém? Toma posse disso, tá? Tudo aquilo que for falado, você vai poder absorver, não é, Vitória? Então, presta atenção, que Deus hoje quer falar com você, especial. Não sei porquê, Deus já está colocando na sua mão uma bênção, Vitória. Tá bom? Deus abençoe. Muito bem. No tempo passado, os carismas eram comuns na nossa igreja. No início, né? Se a gente lê em Atos dos Apóstolos, lá nas cartas de São Paulo, depois de uns séculos, eles se manifestaram. Eles se mantiveram restritos aos grandes santos, os carismas. Durante muito tempo, a igreja pensou que os carismas eram só para os santos. E hoje, nós já podemos observar que os carismas são para todos nós. É para todos aqueles que ouvem o apelo de Deus. Foi isso que São Pedro falou. Quando o Espírito Santo veio, o Paráclito, e aconteceu o milagre de Pentecostes, Pedro então saiu daquele cenáculo e foi anunciar, com toda a intrepidez, com toda a unção do Espírito Santo. E a palavra fala que naquele dia mais de 3.000 homens foram convertidos. E as pessoas foram contagiadas por aquele fogo do Espírito Santo. E indagaram de Pedro e dos demais discípulos: o que nós devemos fazer, irmãos, para receber isso aí que vocês estão vivendo? Para receber essa unção, esse fogo? Pedro então falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então a promessa é para quem? Fala assim: é para mim. A promessa é para mim. E eu vou tomar posse dela. Eu já tomei posse dela. Amém? A promessa é para você, meu irmão e minha irmã. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar abertos a essa graça, abertos mesmo, ter uma reta intenção de agradar a Deus e de usar bem usado. Nós vamos ver isso aqui lá na frente. Os carismas, portanto, eles não são novidades. A renovação carismática inventou esse negócio de carisma. Não, não é assim. Eles já existiam. Muito antes de Jesus Cristo já tinha os carismas. Se a gente for olhar lá na época de Moisés, já tinha, de Josué, eles tinham unção. Então os carismas, portanto, não são novidades trazidas pela renovação carismática, a não ser no aspecto da gente usar eles. O papel da renovação carismática é nos ensinar a usar esses dons, é mostrar para nós, é fazer a experiência, é levar-nos a fazer essa experiência do batismo no Espírito Santo, é levar-nos a entender que é para nós essa promessa. Os grupos de oração tornam possível a sua manifestação em maior intensidade. Aí muitas vezes eu tenho escutado isso, presta atenção aqui, as pessoas falam assim: eu não vou naquele grupo de oração não, está muito sem graça, chato aquele grupo. Gente, o grupo de oração, quem faz ele ter graça somos nós. É a experiência que eu me abro a ela. É essa experiência do Espírito Santo que faz com que o grupo seja cheio de graça na minha vida. E nós refletimos essa semana, Neilton, lá na nossa equipe. O Neilton infelizmente não está podendo ir nas reuniões ainda, mas vai voltar. O Neilton é da nossa equipe. E essa semana, Neilton, nós partilhávamos lá na equipe o quanto que nós minimizamos
a possibilidade da ação de Deus na nossa vida. E isso está acontecendo não é só comigo não, viu? É com a igreja. É por isso que a gente passa a achar tudo sem graça. É por isso que nós não acreditamos que na nossa vida pode acontecer o novo de Deus. O Espírito Santo, ele está aí o tempo inteiro para renovar a nossa vida, renovar a nossa unção, renovar o nosso chamado, renovar os dons na nossa vida, reinflamar os carismas na nossa vida. Mas a gente, no nosso racionalismo, na nossa preguiça de rezar, na nossa falta de oração, vamos minimizando o poder da ação de Deus na nossa vida. E em nome de Jesus eu quero profetizar aqui também esse renovar dos dons e dos carismas na vida de todos nós, amém? A palavra de Deus diz para nós: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lucas 11, 13, você pode marcar. Lucas 11, 13. A primeira passagem que eu li, que fala, que os milagres acompanharão, está lá em Marcos 16, viu? Marcos 16, 17 a 18. Então, Deus prometeu: quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito aos que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Então, um dos critérios para nós, o maior critério é o quê? É desejar e estender a mão. Senhor, coloca o Espírito Santo na minha vida. Ele já está em nós. O que acontece? O Espírito Santo já habita em nós. Quando que nós recebemos o Espírito? No nosso batismo. Nós vamos ver lá também, lá na frente, que tem uma diferencinha dessa ação do Espírito na nossa vida, desse habitar do Espírito em nós, quando nós recebemos Ele no nosso batismo e quando nós recebemos depois a efusão do Espírito Santo. Ah, mas é 2 batismos? Não, é um batismo só. A efusão nada mais é do que uma manifestação diferente, uma manifestação profunda, que me encoraja. Nós vamos ver tudo isso em cada pregação que for tendo hoje. Vamos ver sobre a fé carismática, que é essa que me impulsiona. Ah, mas você está contando tudo e nós vamos ver? É preciso ficar curioso, gente. Lucas 11, versículo 13. Versículo 13. A primeira é Marcos 16, versículo 17 a 18. É o finalzinho de Marcos, Marcos 16, o versículo é do 17 ao 18. Então, no documento Conciliar Lumen Gentium, é um documento do Papa, que traçou as primeiras diretrizes sobre o carisma para hoje, para os tempos atuais. E nesse documento da igreja, para a gente ter certeza que nós estamos amparados, nós não estamos fazendo coisa da nossa cabeça. A igreja ampara isso. A igreja diz: o Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis. Dirige-a mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Isso aqui é documento da igreja que fala isso. Não é apenas através dos sacramentos e dos ministérios que o Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus, mas repartindo seus dons a cada um como lhe apraz. Ou seja, o Espírito Santo coloca na nossa mão aquilo que Ele quer, é aquilo que é da vontade de Deus. Ah, mas eu queria ter o dom de cura, e Deus não colocou. Deus colocou o dom de ciência, o dom de discernimento. Bom demais, gente. Com o dom de ciência, o dom de discernimento, você vai diagnosticar a doença e manda seu irmão então rezar para ele, que ele tem o dom de cura. A gente trabalha assim. Você já imaginou você numa obra? Está lá amassando barro, cavucando terra, sentando tijolo, depois vai lá e pinta. Não, cada um faz um serviço, cada um faz uma coisa. Assim a construção do reino de Deus acontece, Qualquer classe, mesmo distribui aos fiéis de qualquer classe, mesmo graças especiais. Esses carismas, quer eminentes, quer mais simples e mais amplamente difundidos, devem ser recebidos, presta atenção aqui, com
gratidão. Nós temos que ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos confiou. Vocês lembram da passagem dos dons, dos talentos? A um Deus deu 10 talentos, a outro deu 5, a outro deu 3, a outro dá 1. E aí muitas vezes porque eu tenho um talento só, eu tenho um dom só, eu não coloco ele em prática, eu não coloco ele a serviço do reino de Deus. Então o Espírito Santo nos dá, Deus nos dá, e nós precisamos ser agradecidos por isso. Recebidos com gratidão e consolação, pois que são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Algo que precisa ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração, que é para a igreja. Os carismas são para beneficiar a igreja, a construção do reino de Deus. Então não precisa achar que você vai receber o dom de cura e vai orar para você vai ficar curado, porque não funciona dessa forma, é para servir. Outro vai ter que orar por você, funciona dessa forma. Está dando para entender? Uma vida mais plena no Espírito Santo, a unção carismática do Espírito Santo, contempla a igreja com toda uma amplitude de dons. Os carismas são amparados, então, na doutrina da igreja, além de serem fundamentados biblicamente. A palavra de Deus, a Bíblia, é cheia dessas experiências dos dons, dos carismas. Esses dons de adoração, louvor e oração aprofundam a dimensão contemplativa da fé cristã. E as dádivas de serviço animam a vida de santidade. Olha para você ver, o que está falando aqui? Presta atenção naquilo que está falando aqui para nós. Esses dons, que são dons de adoração, de louvor e oração, aprofundam a dimensão contemplativa da fé, e as dádivas de serviço animam a vida de santidade. Ou seja, quando nós nos colocamos a servir, nós animamos a buscar mais a Deus, a ser mais santo. O missionário que não vai para a missão, ele é frustrado, tá certo assim, Neilton? Não é desse jeito? Quando nós, por um motivo ou outro, nos sentimos obrigados a deixar a missão, nós vamos ficando tristes, nós vamos ficando pálidos, nós vamos ficando inconformados. E aí, a partir do momento que eu vou ficando dessa forma, eu vou caindo num conformismo, e daqui um pouco eu estou no paganismo. Eu vou abandonando tudo aquilo, e eu vou deixando de colocar em uso tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. A palavra de Deus diz para nós que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus te deu um dom, Dejanete, você nunca mais vai perder ele. Está entendendo? Os dons são irrevogáveis. Nós é que deixamos de usar. Aí você fala, nossa, no meu tempo, lá na renovação carismática, era tão bom. Gente, o tempo é hoje. O grande problema nosso é esse. É que nós muitas vezes achamos que nós já servimos demais. Agora é tempo do outro servir. A gente vai para o grupo de oração, assume lá um ministério, de repente a gente já está doido para entregar o ministério para o outro, porque eu já cansei, eu já estou velho, ou eu estou novo demais, eu preciso ainda curtir. Mas tem tanta coisa para curtir, né? Entra dentro da garrafa de pinga, põe a rolha lá e fica lá curtindo, né? Gente, o chamado de Deus, ele é irrevogável. Uma vez que Deus te chamou, uma vez que Deus confiou os dons, você tem que usar. Nós temos que usar os dons. Tá bom? E essa alegria nossa consiste em estar servindo. É por isso que muitas vezes nós somos um povo insatisfeito, inquieto, e não sabemos por quê. Muitas vezes a gente é inquieto, insatisfeito, inconformado e não sabe por quê, não sabe o que está acontecendo. É só pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá visão. O que está se passando comigo? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou triste? A resposta está dentro de nós, gente. O Espírito Santo está dentro de nós, para dar todas as respostas que nós precisamos. É nós que não usamos. Mas muitas vezes nós não usamos por quê? Porque não sabemos usar. Por isso que tem esse seminário aqui.
Por isso que a renovação carismática tem toda uma linha de trabalho. Seminário 1, seminário 2, depois vem o 3, que é maravilhoso. Depois vem o seminário 4, que vem tratar da autoridade espiritual. Esse é para expulsar a capeta mesmo. Entendendo? Seminário 4, que te abre a sua mente para aquilo que está na sua mão. A autoridade que Deus te deu, você muitas vezes não sabe que você tem. Está entendendo? Então os carismas são amparados pela doutrina na igreja. Nesse sentido, é necessário afirmar a atualidade dos carismas e promovê-los como realidades necessárias à evangelização e ao crescimento pessoal de cada cristão. Está vendo? Que é para o nosso crescimento, é para o nosso crescimento pessoal. Nós estamos servindo a Deus, ajudando na construção do reino de Deus e crescendo espiritualmente, sendo formados, nos tornando pessoas maduras, equilibradas, temperadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? São Pedro aviva essa esperança quando ele diz, aquilo que eu falei: a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que ouvem de longe o apelo do Senhor. Aonde você mora? Mora aqui por perto? Mas teve gente que veio de longe, né? Escutou o apelo do Senhor e está aqui. É desse jeito. Muitas vezes essa distância que fala aqui, esse longe, é a distância que nós estamos de Deus. Muitas vezes nós estamos tão longe de Deus que a gente não consegue ouvir o apelo do Senhor. E Deus hoje quer conquistar seu coração, viu? Então a promessa é para nós, é para todos os tempos. O exercício dos carismas é tanto mais necessário por causa das dificuldades do tempo presente, marcado pela indiferença religiosa e pelo abandono dos valores espirituais e morais do cristianismo. O tempo hoje cobra de nós isso. Gente, se nós não formos homens cheios e mulheres do Espírito Santo de Deus, nós vamos cair no mesmo paganismo que nós estamos vendo sendo pregado aí o tempo inteiro. É triste, gente, é triste. A gente tem acompanhado famílias aí, acompanhado casos aí que às vezes a gente tem vergonha até de falar deles. Está entendendo? Vamos pular, porque eu não quero falar disso agora não. Convém então a gente abalizar, colocar na balança que existe os dons infusos. Presta atenção nisso para a gente não falar besteira depois. Dons efusos, que é a matéria desse estudo que nós estamos falando sobre os carismas. Dons efusos, que vem da efusão do Espírito Santo. E os dons infusos, que também são carismas do Espírito, mas que se distinguem daqueles. Os dons infusos são os que nós recebemos no nosso batismo. Quando derramou a aguinha na sua cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os padrinhos e pai falou para você amém. Você não sabia falar? Quem foi batizado aqui, criancinha, né? Então tem essa diferença, os dons infusos dos dons efusos. Quais são os dons efusos? São os carismas, que nós vamos estudar aqui durante esses 2 dias. E os dons infusos, que são os que nós recebemos no nosso batismo. Tá bom? Os dons infusos, que são temor de Deus, fortaleza, piedade, conselho, conhecimento, sabedoria e discernimento. Num total são 7 dons que nós recebemos no nosso batismo. E os dons efusos, da efusão do Espírito Santo, é o que a gente vai estudar aqui: dons de língua, profecia, interpretação das línguas, ciência, sabedoria, discernimento dos espíritos, cura, fé e milagres. É isso que a gente vai trabalhar nesses 2 dias aqui. Num total de 9, esses dons são para o serviço e o bem comum e são concedidos como manifestações atuais de acordo com a vontade de Deus. Ok? Até aqui? Os dons efusos: línguas, profecia, interpretação das línguas, dom de ciência, sabedoria, discernimento dos espíritos, cura, fé e milagres. São 9 dons. Então aqui nós vamos estudar esses dons. Os carismas são dons
graças, presentes de Deus, mas é o mesmo Espírito que distribui. Ou seja, o Espírito Santo, ele distribui essas graças para nós. São presentes que nós recebemos de Deus. Para quê, gente? Para colocar a serviço do bem comum da igreja. Amém? Até aí? Precisa ficar bem claro isso para a gente. Porque senão eu acho que é para mim só. Eu uso se eu quiser. Dons de línguas, profecia, interpretação das línguas. Tem um dom próprio para interpretar o dom de línguas. Ciência, sabedoria, discernimento dos espíritos, fé e milagres. Não, mas durante o seminário vai falar de cada um, você pode ir anotando também, tá? Durante o seminário vai falando, vai ter, cada um vai ser falado individualmente. Os carismas são dons, né? Graças presentes. Isso é o conceito. O que é os carismas? Como eu disse lá no início, eles são ferramentas que Deus disponibiliza. Os carismas são dons, são presentes de Deus, dádiva do Espírito Santo. Os carismas são dons, graças, presentes dados pelo Espírito, mas é o mesmo Espírito que distribui todos os dons, como diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 11. Em casa vocês vão poder estudar. A palavra carisma, ela é oriunda da língua grega, que significa dom gratuito. Está entendendo? É de graça, você não paga nada. Não é igual alguns lugares que tem que pagar não sei o que para receber não sei o que, não. Aqui na nossa igreja é de graça, viu? O fogo desce de graça, não tem que pagar não. Se você der 100, você ganha um pouco bom, se der 1000, ganha 1000 ainda. Não existe isso aqui não, parceiro. É para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, em sentido restrito, os carismas são manifestações extraordinárias do Espírito Santo para proveito comum. Eles exercem papel fundamental na evangelização, ou seja, na expansão do cristianismo, que reforça sua importância e dignidade. Está dando para entender o quão grande, o quão importante é nós acolhermos os carismas na nossa vida? É um chamado muito profundo, é uma graça muito grande na nossa vida. Pelo seu próprio caráter, dom não implica santidade. Olha, presta atenção nisso. Eu só vou receber esse dom se eu for muito santo. É por isso que o povo antigamente achava que os carismas era só para os grandes padres. E quem falou que eles eram santos? Você pensou se todo padre fosse santo? Nós somos em busca dessa santidade. Nós estamos caminhando em busca dessa santidade. Mas para receber o dom não implica. Eu preciso querer, porque o próprio dom vai me ajudar a ser mais santo. Vai me ajudar, aquilo que nós falamos lá atrás. Vai me motivar cada dia mais a viver e a buscar essa santidade. Então não precisa você achar, eu não sou merecedor de dom, não. Eu sou muito pecador, minha vida é torta demais. Eu chupo laranja demais. Eu como demais. Então, vou dar uns nomes de pecado mais simples assim, né? Eu ando de bicicleta demais da conta, não mereço carisma, não. Não tem nada a ver, viu? O próprio carisma vai nos ajudar a ser mais santos, vai nos ajudar a santificar a nossa vida. Na verdade, qualquer pessoa pode receber os presentes de Deus. Porém, não se pode esquecer que, presta atenção aqui agora, porém nós não podemos esquecer que quem não tem vida espiritual e reta intenção de agradar a Deus, certamente usará mal os carismas. Isso a gente vê muito dentro da igreja. As pessoas usando mal os dons que Deus colocou nas suas mãos. Pois não cultiva a necessária união com Cristo para querer o que Deus quer. Você entendeu o que eu falei? Que quando Deus nos dá um dom, Ele não toma. Agora eu tenho o dom, agora eu vou pintar e bordar por aí. Aí é sacanagem, né? Nós precisamos ter essa reta intenção de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. E quando é que eu vou utilizar os carismas? Quando que eu vou usar os dons? É difícil a gente precisar isso. É em todas as áreas, em todas as horas da nossa vida, nós vamos usando os dons, né? O exercício é sempre oportuno, sobretudo quando as situações exigem.
Sendo a graça do Espírito uma realidade perene na vida humana, os carismas, por sua vez, tornam-se profusamente inseridos na vida daqueles que foram batizados. Ou seja, nós vamos usar os carismas sempre na nossa vida, o tempo inteiro. Teve uma certa oportunidade, nós fomos rezar para uma afilhada minha, e a dona Conceição também, que era madrinha dela, nós fomos na casa dela, estava com um problema sério lá, ela estava com muito medo, essa menina, fala menina, mas já era mulher casada, muito medo, muito pânico e tudo, e não cuidava da casa, e nós fomos lá rezar, fomos lá fazer uma visita, levar uma cesta, e fizemos essa visita, aí ficamos um tempo, deixamos a cesta, a casa naquela imundície. Aí a dona Conceição falou assim: Roberto, então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para nós ir embora. Eu falei, bora, vamos rezar. Rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Só que quando você tem escuta de Deus, e o dom de ciência age na sua vida, o dom de discernimento age, pela unção do Espírito, Deus te inquieta. E naquele momento Deus me inquietou. Não é só um Pai Nosso e uma Ave Maria, nós temos que rezar. O Espírito me impulsionava, impõe as mãos. Impõe a mão nessa menina e reza do jeito que eu te ensinei. Ora em espírito e em verdade. E aí eu fui e coloquei as mãos, mas velhaco, né? Eu fiquei meio de banda, né? Já estava sabendo mais ou menos a fita. Comecei a impor as mãos lá e só na mente, hein? Só na mente eu comecei a orar em línguas. Não orei alto não, só na mente, no meu coração. Na mesma hora ela já juntou os dois pés no rumo da minha barriga, que se eu tivesse de lado, se eu não tivesse de lado, eu tinha trinchado na parede. E ali nós já repreendemos. Eu falei, Satanás, eu sabia que era você que estava aqui. Em nome de Jesus, cai fora. Cai fora. E ali nós começamos um tratamento com ela, um acompanhamento com ela. Louvado seja Deus. Está entendendo? Então o Espírito Santo nos mostra, nos move a fazer, nos dá a coragem através daquilo que vai ser pregado também, que é a fé carismática. Então nós somos impelidos pelo Espírito, impulsionados, motivados, encorajados a fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Então para isso Deus nos concede essas graças, né? Então é para usar no momento que você achar que precisa e no momento que Deus te pedir. No momento que Deus te mandar usar o dom que Ele te deu, você tem que usar. Agora acontece também, de muitas vezes, Deus mostra uma situação e a gente não usa. Isso chama afogamento do Espírito. Aí depois você fica chateado, fala, oh meu Deus, por que eu não proclamei? Por que eu não falei? Por que eu não orei? Por que eu não expulsei? Por que eu não repreendi? Quando a gente sabe que era para usar um dom e não usa, a gente fica frustrado. Está entendendo? No entanto, é preciso dizer que os carismas são realidades atuais e não adquiridas por posse. É o Espírito que opera tudo em todos. Não é eu que sou bom demais não, viu? Preciso entender isso. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem a ação do Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo eu sou homem de fogo. Você é a mulher de fogo. Certo? Seu querer, que opera tudo em todos, a seu querer. Assim, a um o Espírito dá uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé, no mesmo Espírito, a outro o dom de curas, nesse mesmo Espírito, a outro o dom de operar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro as diversas línguas, e a outro ainda o dom de interpretar as línguas. Não seria justo, portanto, atribuir a uma pessoa ou grupo de pessoas específicos a contenção exclusiva de qualquer manifestação carismática. Então é para todos nós. Contudo, eu não posso cair no equívoco de reduzir os dons do Espírito a algumas ocasiões especiais. Eles foram dados em profusão nos tempos atuais. Pode ser cultivada uma constante expectativa em relação à sua manifestação, como para o derramamento do Espírito. Ou seja, é para nós, é para todo o tempo, é para agora, é atual. O uso dos carismas não é só um direito, mas ele é um dever. É aqui que nós falamos. Se Deus me chama a usar um carisma e eu não usar, eu estou negando aquilo que Deus me enviou a fazer. Então é uma obrigação minha. A partir do momento que eu recebi o dom,
Assim como naquela passagem dos talentos, um pegou os talentos do Senhor e foi trabalhar ele, multiplicou, o outro também, e o outro enterrou. Ele teve medo de usar o talento, medo de perder aquilo que ele estava na mão. E aí foi problema, né? Lançai-o nas trevas exteriores, ali onde vai ter choro e ranger de dente. Ou seja, Deus nos cobra aquilo que Ele nos dá. O uso não é só um direito, é um dever de todos os fiéis. Da aceitação desses carismas, mesmo dos mais simples, nasce em favor de cada um dos fiéis o dever de exercê-los para o bem dos homens e a edificação dentro da igreja, dentro do mundo. Da igreja dentro do mundo. Pode-se constatar na prática apostólica que quando a evangelização é acompanhada dos carismas, colhem-se frutos abundantes. Na nossa evangelização também, quando nós usamos os carismas, os frutos serão percebidos claramente. Então nós precisamos usar bem esses dons. Os dons efusos e a caridade. Jesus deu um mandamento. O mandamento do amor, amai-vos uns aos outros. Ou seja, é por amor aos irmãos que nós vamos usar os dons que Deus coloca na nossa vida, nas nossas mãos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, de nada valeria, não é? A palavra nos diz isso em 1 Coríntios. Ou seja, eu preciso ter caridade. Caridade é o sinônimo de amor. Eu preciso ter amor, eu preciso ser uma pessoa que tenha caridade. Eu uso em prol do meu irmão por amor, por caridade, por necessidade da pessoa. Eu vou colocar a minha vida e o meu dom a serviço. Os capítulos de 12 a 14 da carta aos Coríntios, que tratam dos carismas e suas manifestações, são verdadeiros referenciais para se viver a vida nova guiada pelo Espírito Santo, exercendo os seus dons de maneira autêntica e frutuosa. Então, se você quiser aprofundar mais, pega a carta de São Paulo aos Coríntios lá, capítulo 12 a 14. Jesus dá a regra para verificar o valor do trabalho. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. São Paulo também fala, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Dessa forma, o bom uso dos carismas é garantido pelo amor, que é dom por excelência e que atribui sentido aos outros dons. Os carismas, portanto, são fundamentados no amor, a caridade. 1 Coríntios, os capítulos da carta aos Coríntios é capítulo 12 a 14. Tá? Os carismas devem ser pedidos com fé e exercidos na humildade. Não adianta nós subir numa caixa de fosque e já querer fazer discurso. Não. É na humildade. Muitas vezes não precisa nem das pessoas saberem, né? Ser simples. E a gente vê muito por aí, muito pregador, muito missionário querendo aparecer. E a palavra fala para nós o seguinte: convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Convém que Jesus cresça na nossa vida, convém que Jesus apareça através dos dons que Ele colocou nas nossas mãos. E ao término de cada missão, sabe o que o servo tem que dizer? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Amém? Toma posse dessa palavra também. Pai amado, em nome de Jesus, derrama o dom e a graça da humildade na vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Precisa ser exercido na humildade. É preciso vigiar para não cair na tentação de achar que os dons são méritos alcançados e recompensas de Deus por esforços de medida. É porque eu sou muito bom, Deus me deu esse dom. Papo furado. O Espírito distribui àquele que lhe apraz. O uso dos carismas também tem que ser usado em harmonia. Sabe o que é harmonia? É uma coisa balanceada, equilibrada, uma coisa acompanhando a outra.
Nós temos alguns irmãos aí que até hoje não aprendeu isso. Está caindo os dentes na igreja e não consegue harmonizar. Tem os dons, tem as ferramentas, e é pior do que um trator desgovernado na ladeira. Ixi, Maria! Não consegue usar os dons, os carismas ordenadamente. Porque deve achar que é para ele, que é dele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer. Não, é o Espírito Santo que faz através de nós. Então nós precisamos ter essa harmonia. Ele precisa ser ordenado, precisa ter ordem. A ordem no exercício dos carismas é uma extensão da harmonia, mas supõe autoridade e obediência, certo? Eu preciso usar com autoridade, mas eu preciso ser obediente. Muitas vezes nós estamos numa pregação, igual o Neilton falou assim para mim, falta só 10 minutos. Aí muitas vezes eu estou na pregação e estou em empolgação, falando, e o Neilton vai lá 10 minutos, e eu faço com quem que não vejo, e estou descendo a lenha e tal. Aí chega um querendo tomar o microfone, eu corro para cá, porque eu quero falar mais um pouco. É 15? Oi, agora já passou 5. Então, tem que ter obediência, gente. Eu vou usar os carismas com obediência, ordenadamente, vencer o tempo. Não, mas o Espírito Santo quer que eu fale mais. Papo furado, o Espírito Santo te deu aquele tempo. É hora de rezar. Então, vamos adiantar aqui, né? Porque não, nós não acaba. Está dando para entender? Ele é uma coisa ordenada. São Paulo esclarece nos seguintes termos: quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Não é para falar todo mundo de uma vez só, não. Tem que ter ordenada a coisa. Tem que ter equilíbrio, temperança. Não, todo mundo quer falar. Não, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou aquilo outro. No começo da nossa caminhada, acontecem umas coisas engraçadas mesmo, às vezes. Tem um irmão nosso que contava, ele estava na comunidade Luz da Vida. Na época que começou a comunidade, eles fazendo noviciado ainda. Aí estava todo mundo lá rezando, rezando. Aí de olho fechado, um falou assim: Deus está me mostrando uma luz acendendo e apagando. Foi ver, era mau contato na lâmpada. Aí o outro falava assim: nossa, Deus me mostrou agora uma bacia cheia de pão, e eu acho que é pão mandi. Na nossa caminhada, gente, a gente paga um preço para aprender também. Não precisa ter vergonha não, viu? Não precisa ter vergonha, faz parte. Nós vamos ver isso aqui lá na frente. As profecias que são humanas, as profecias que são de Deus e as profecias que são diabólicas também. Não preocupa com isso não. A gente paga para aprender mesmo, tá bom? Fica tranquilo. É oportuno destacar algumas asserções do magistério da igreja em relação aos carismas e seu uso. O Espírito Santo, ao confiar à igreja comunhão dos diversos ministérios, enriquece-a com outros dons e impulsos especiais. São chamados de carismas. Podem assumir as mais variadas formas, tanto como expressão da liberdade absoluta do Espírito que os distribui, como em resposta às múltiplas exigências da história da igreja. A descrição e classificação que os textos do Novo Testamento trazem desses dons são um sinal da sua grande variedade. Os carismas, sejam extraordinários ou simples e humildes, são graças do Espírito Santo que têm direta ou indiretamente uma utilidade eclesial. Ordenados como são, a edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Mais uma vez a igreja vem ressaltar isso para nós. Não é para nós. O único dom que é para a nossa edificação, daqui um pouquinho meu irmão vai falar sobre ele. Aí esse é para a sua edificação mesmo. Para você fortalecer e para você ter escuta dos outros dons. Também em nossos dias não falta o florescer de diversos carismas entre os fiéis leigos, homens e mulheres. São dados ao indivíduo, mas também podem ser partilhados por outros, e de tal modo perseveram no tempo como uma herança preciosa e viva, que geram uma afinidade espiritual entre as pessoas.
Para exercer esse apostolado, os leigos, o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis dons particulares, distribuindo-os a cada um conforme lhe apraz. Amém? Por enquanto tá bom, né? Para começar, vamos ficar de pé para a gente rezar?